eu vou falar sobre... Eu não sei como te dar uma pista. Já sei. Atração gravitacional. Não, isso não... Peraí. De novo. Aproximação entre planetas. Trânsito planetário. Eclipses. Trânsitos. Colisão. Quase lá, ó. Eclipse, assim, conjunção. Valeu o ponto. O pessoal fala que eu sou ruim, não sou eu que é ruim. Ela é muito ruim, é péssima. E vê se não tosse. E eu queria agradecer o pessoal que fica mandando melhoras pra Dai, que a tosse dela parece que melhorou, são as sequelas da Covid. Assim Sim. Parece que ela está melhor. Eu agradeço a todos vocês. Um beijo pra vocês. Obrigada. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, eu vou tampar aqui, porque tem um palavrão aqui, eu queria falar um pouco sobre agenda, porque começou o ano e eu precisava comprar uma agenda, e tava eu e a Dai, inclusive, no aniversário de uma amiga nossa, a Ana. Ana, parabéns, feliz aniversário, e a gente comprou essa agenda de um cara que foi lá vender pra gente, e a gente ficou com dó, né, do cara, né, porque ele foi tão simpático, né, uma pessoa simpática eu compro tudo. Aí ele foi super simpático e vendeu essa agenda. Eu comprei uma, Dai comprou uma também, que você se deslivrou da sua agenda. Que ela, eu peguei uma mais compacta. Ela jogou fora, ela doou a agenda, ela deu a agenda pra minha mãe. Assim. Agora, não foi isso no vídeo. Minha mãe nunca vai ver. Sua mãe vai saber que é um Mãe, presente reciclado. presente reciclado é bom, é vida. Quem nunca, né? Bom, acontece que eu comprei essa agenda e a Dai se desfez justamente pelo mesmo problema, que essa agenda é incrivelmente esotérica. Então ela fica passando assim durante os dias. Então ela passa lá, ó, 27 de janeiro, Vênus em Peixes, tal, dica, né? Sei lá o que significa Vênus em Peixe, felicidade e afins. Enfim, mas eu resolvi esse problema só arriscando, apagando as áreas que eram esotéricas e deixando apenas esses eventos, porque esses eventos são reais e são efemérides. E eu gosto de saber desses eventos, é importante pra mim, eu acho, quando eu quero saber quando tem uma conjunção a Lua e Urano, por exemplo, é importante. Então a agenda se tornou útil, só tive que gastar um tempo apagando aqui todas as cenas. Nada contra o pessoal esotérico, eu não gosto, só isso. Mas eu reaproveitei, ó, e agora a agenda tá perfeita, tá incrivelmente funcional, obrigado mesmo. E ela é bonitinha a agenda, assim, eu gostei dela. Tem um palavrão aqui na capa, aqui, mas é bonitinha. Então, ó, patrocinadores que quiserem aqui patrocinar agendas pra nós aqui, eu agradeço, viu? Bom, e acontece que nesta agenda aqui eu vou falar um pouco sobre essas configurações astronômicas. Calma que eu vou explicar tudo pra você. Com certeza você já deve ter ouvido falar de eventos como quadrante de Júpiter, máxima elongação de Mercúrio, conjunção entre Mercúrio e Vênus. Com certeza você já ouviu, e se você gosta dessa área esotérica, nada contra, não tem problema, mas eu fico a pergunta, você sabe o que significa esse evento? Porque se vocês não sabem, esse vídeo todo é para vocês, ó, a gente vai agradar todo mundo, ó, quem curte essas coisas, quem não curte, ó, tá vendo? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre algumas configurações astronômicas para você aprender o que elas significam, e não significam no sentido literal, tá? Importante lembrar isso, no sentido literal do que elas significam. No sentido científico. Isso, no sentido científico. Existem 4 grandes configurações que eu quero falar nesse vídeo. Vai ser oposição, conjunção, elongação e quadrante. Eu vou falar essas 4 para vocês, e se tudo der certo, você sai desses vídeos manjando sobre isso. Aí você, quando você lê isso lá, em qualquer lugar, você sabe o que significa. Olha que legal. E para você que é astrônomo amador, esses são eventos muito úteis para você poder observar alguns astros. Bom, geralmente a gente usa essas configurações para falar de planetas dentro do nosso sistema solar, mas nada impede a gente falar de qualquer outra coisa. A gente poderia falar, por exemplo, que temos aí um planeta em conjunção com uma estrela. Isso pode acontecer. Mas vamos falar só sobre o sistema solar, beleza? Bom, a gente pode dividir os planetas do sistema solar em 2 tipos. Os que estão entre a Terra e o Sol, e os que estão entre a Terra e o vasto infinito aí, e até o final do sistema solar. Os planetas que estão mais perto do Sol, a gente chama de planetas inferiores. Nada pessoal, não é uma ofensa, é só uma nomenclatura. Enquanto os planetas que estão mais longe do Sol, os que estão depois da Terra, a gente chama de planetas superiores. Também não é um elogio, é só uma nomenclatura, tá, gente? Vamos começar então falando dos planetas que são mais perto do Sol, os inferiores. Seus inferiores. A primeira nomenclatura que eu vou passar para vocês é conjunção. Como eu já falei, eu acho que já deu para ter uma ideia, conjunção é quando a gente tem 2 astros muito próximos entre si. No caso
dos planetas inferiores, a gente vai ter o caso que eles vão passar na frente do Sol. Então a gente vai ter conjunções entre o planeta e o Sol. As conjunções entre o planeta e o Sol, na verdade, elas são dois tipos. Ou o planeta passa na frente do Sol, ou ele passa atrás do Sol. Quando ele passa atrás, a gente chama de inferior. Quando ele passa na frente, a gente chama de superior. É meio confuso, porque essa nomenclatura de inferior e superior não tem nada a ver com a nomenclatura dos planetas, que é inferior e superior. Eu sempre confundia isso. Mas olha que legal, as conjunções são uma prova interessante para as pessoas que não acreditam. Você tem aí pessoas assistindo que são terraplanistas, que não acreditam muito que o Sol está tão distante. Olha, as conjunções são provas de que o Sol está distante. Porque a gente tem, por exemplo, Mercúrio, que a gente vê ele passando na frente do Sol e vê ele passando atrás do Sol. Então ele está circulando o Sol. Mas isso não acontece com Júpiter. Mas eu vou falar disso mais para frente. Mas perceba que as conjunções, elas também são eclipses. Então quando a gente tem uma conjunção, a gente está vendo um eclipse também. E no caso de uma conjunção superior, é o que a gente chama de trânsito planetário. A gente tem um vídeo falando sobre trânsito planetário, eu vou deixar aqui o link para vocês. Em que o planeta passa na frente do Sol. A gente pode usar isso para fazer medições. E isso é fantástico. A gente detecta planetas usando o trânsito planetário. Lembra que conjunção é uma proximidade, ó. Então rolou uma conjunção entre a gente está mais próximo. Vamos para outra configuração legal. Elongação. Olha que nome bonito, elongação. Vamos falar dos planetas inferiores primeiro. Quando a gente está vendo um planeta inferior, a gente calcula como um ângulo entre o planeta e o Sol. Então quando você está vendo, Mercúrio, você olha ele, a distância dele e do Sol, você olha por um ângulo. Esse ângulo a gente chama de elongação. Perceba que se você estiver aí olhando aqui Mercúrio, ele estiver aqui andando em torno do Sol, a gente vai ter dois pontos importantes, que a gente chama de máxima elongação, ou seja, o momento em que a gente aparentemente vai ver o planeta mais distante do Sol. Então a gente tem duas máximas elongações, os momentos em que o planeta está mais longe do Sol. A gente vai ter no leste e no oeste. A gente chama de máxima elongação leste, máxima elongação oeste. Quando a gente tem a máxima elongação oeste, a gente vai ver o planeta nascendo antes do Sol e se pondo antes do Sol. Quando a gente tem a máxima elongação leste, ele vai nascer depois do Sol e se pôr depois do Sol também. Então a gente percebe que ele vai estar lá perto do Sol, mas você vai ver ele um pouquinho antes ou um pouquinho depois do Sol. Então se você sabe que ele está na sua máxima elongação, para observar ele, você vai ter que saber se é a máxima elongação leste ou oeste. Porque dependendo, o planeta vai nascer um pouquinho antes do Sol, então seria melhor ver ele logo na madrugada, ou ele vai aparecer um pouquinho depois que o Sol se pôr. Então é melhor ver assim que começa a noite. Tá vendo como é útil? A conjunção já é uma beleza só, porque a gente vê os dois astros juntinho. A elongação ajuda a gente a entender um pouco aonde está esse astro. Se ele tiver uma elongação muito pequenininha, ele está muito perto do Sol, então fica difícil a gente ver. Aí, consequentemente, vai acontecer uma conjunção. Aliás, só reafirmando aqui, porque eu tô com consciência pesada. Os eclipses são uma conjunção, mas nem toda a conjunção é um eclipse, entendeu? Só lembrando. Beleza? Satisfeito agora? Tava insatisfeito aqui, olhando vocês, satisfeito. Eu esqueci de falar isso na outra cena. Beleza, agora vamos falar sobre os planetas superiores, os que estão mais distantes do Sol em relação à Terra. Vamos pegar, por exemplo, Júpiter. Júpiter vai ter momentos de conjunção com o Sol? Vai. Só que ele não vai ter um momento que ele vai passar na frente do Sol, né? Se ele passar na frente do Sol, é apocalipse. Entre o Sol e a Terra. Júpiter só vai passar atrás do Sol. Aí, mais um argumento aí pro pessoal aí que não acredita nessa configuração do sistema solar. Júpiter sempre passa atrás do Sol. Você pode acompanhar isso. E se você tiver um filtro, você consegue ver Júpiter passando atrás do Sol. Quer dizer, você não vai ver Júpiter, você vai ver que ele passou atrás. Mas se você tiver um filtro, você consegue ver, por exemplo, Vênus passando na frente do Sol. Vou deixar mais claro, ó. Então, se a gente tem, vou segurar aqui, ó. Se a gente tem aqui o Sol, a Terra e Júpiter, a Terra tá girando em torno do Sol, Júpiter tá girando em torno do Sol. Júpiter vai passar atrás do Sol. Júpiter não pode passar aqui no meio. Passou aqui no meio é apocalipse, desgraça. O que pode acontecer para Júpiter passar no meio? Só se a Terra for desgarrada. Ó, derrubei até a Terra. Derrubou, caiu a Terra. Então, voltando, a gente vai ter momentos que a gente chama de conjunção superior. Então, Júpiter só vai ter conjunção superior. Ele não vai ter conjunção inferior. Ele não vai estar com a conjunção aqui no meio. Peraí, eu falei certo? Conjunção inferior. É isso mesmo, superior é atrás. Nossa, até eu me confundo aqui nos nomes superior e inferior. É horrível, é muito mal feito. Nós, astrônomos, não sabemos dar nome direito para as coisas. Então, olha, ele vai ter um momento da conjunção superior e vai ter um outro momento que ele vai estar alinhado entre o Sol e a Terra. Que seria, no caso, assim, a Terra estaria fazendo uma conjunção inferior com Júpiter. Mas para o Júpiter, a gente chama esse momento de oposição. Oposição é um outro termo que eu quero deixar aqui para vocês, ó. Oposição. Oposição é o momento em que o planeta está do outro lado da direção do Sol. Ou seja, se o Sol está de um lado, o planeta está do outro, diametralmente oposto. Acho que é o melhor termo. Vai ter um alinhamento, então o Sol
Terra e o outro planeta, ele vai estar no que a gente chama de oposição. Ele vai estar do outro lado. A oposição é meio que intuitivo, né? Então você sabe que se você quiser observar esse planeta que está em oposição, ele vai estar visível à noite. Bom, você gosta de ângulos? Então, eu fiz um vídeo que eu fiz algumas contas, o pessoal se animou, o pessoal tem gente que gosta de contas, né? Então eu fico meio apreensivo sempre ao falar de contas, mas se você gosta, fica aí que você vai curtir isso aqui. Lembra que eu falei de elongação, que é o ângulo que a gente vê o planeta e o Sol? Então pensa comigo, qual vai ser o ângulo se você vê o planeta e o Sol? Qual vai ser a elongação entre o planeta e o Sol quando a gente tiver, por exemplo, um eclipse? Por exemplo, Vênus passando na frente do Sol. A elongação vai ser 0 graus. E se a gente tiver uma oposição? Por exemplo, eu pergunto para você qual é a elongação de Júpiter quando ele está em oposição ao Sol? Bom, se ele estiver em oposição ao Sol, o ângulo, a Terra vai estar no meio, o ângulo entre o planeta e o Sol vai ser 180 graus. Então a elongação dele vai ser 180 graus. Você está calculando aí? Tô pensando. Ó, planeta, Terra, planeta. Ângulo entre os dois. Agora se tiver, Júpiter passando aqui atrás. Qual que é a elongação dele? 180 graus, beleza? Você entendeu aí? Se você entendeu aí, vocês também entenderam aí. Então, outro termo que é muito usado é a quadratura. A quadratura é muito usada na astrologia. Eu não sabia. Fica aí a dica. Mas você sabe o que é quadratura? Então vamos lá. Quadratura é usado para planetas superiores. Então, são planetas que vêm depois da Terra. E é quando ele está fazendo 90 graus em relação ao Sol. Então, ou seja, você olha o Sol e olha o planeta, ele está a 90 graus. Isso significa que ele está com a sua metade iluminada. Então, é bom para a astronomia, porque caso a gente queira olhar os contrastes, a gente tem que ver melhor o planeta assim. É que nem a Lua. A Lua, quando ela está nos seus quartos, ela está em quadratura. Então, voltando, quando a gente tem um planeta, a gente tem em qualquer lugar que eu olho o planeta, ele vai ter um lado que ele está mais iluminado pela... Nossa, fiquei cego aqui pela luz. Ele vai ter um lado que ele vai estar mais iluminado pela luz, tem um outro lado que ele não está iluminado. Mas, quando a gente quiser ver exatamente essa parte escura dele, ver o lado escuro, a gente vê na quadratura. Não quer dizer que seja mesmo sempre o mesmo lado escuro, enfim, mas acho que vocês entenderam. A gente vai ter também, então, as quadraturas leste e oeste, igualzinho quando a gente tem a elongação máxima ou mínima, no caso dos planetas inferiores. Então, quadratura é o momento que a elongação é 90 graus. Olha só. E aí, deu pra te ajudar? Eu espero que sim. E espero também ter ajudado muita gente aí que gosta de astrologia e não conhecia esses termos. Mano, estamos aqui para ajudar também. Agora vocês estão sabendo. Você não sabia? Agora está sabendo. Que está olhando. Tem que fazer que o Matheus aqui. Tem que colocar ela falando isso. Não faço. Não tenho essa capacidade do Matheus de ficar encontrando tantos memes assim. Matheus, um abraço aí pra você, sou seu fã. Enfim, se esse vídeo te ajudou, eu acho que a gente mereceu um like. Lembrando que o AstroTubers é feito por astrônomos profissionais e caso você queira que a gente continue com o nosso trabalho, você precisa ajudar a gente. Então faz o seguinte, faz aqui um comentário, comenta pra nós aí como tá o tempo na sua cidade. Comenta aqui embaixo que eu gosto de saber. Além disso, compartilhe esse vídeo lá no grupo da família, em qualquer grupo que você encontrar, solta esse vídeo lá. A gente precisa dessa ajuda. Dá um like, aperta o sininho também. E se você quiser contribuir mais, você pode contribuir aqui, ó, nosso Pix aqui no QR Code. Olha. Você também pode se tornar um apoiador do canal, um membro do nosso canal, olha só, e participar de um grupo de WhatsApp com a gente, poder falar um monte de coisa lá. A gente tem que começar a motivar aquele grupo lá, fazer tipo uma jogatina, assim. Se você quer também auxiliar esse canal, assim, alguma publicidade, eu vou deixar o e-mail aqui, caso vocês queiram fazer alguma publicidade, ó, deixar aqui. Estamos abertos aí a publicidade de agenda, aí eu tô precisando de agenda, eu gosto de agendas. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.